Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje, dia 31 de março de 2022, falaremos sobre saída do fundador da FedEx, movimentos estratégicos no mercado de games, falando principalmente da Sony. Vamos falar sobre restoque e conversão de dívida em equity. Também a gente vai falar sobre o novo CEO da Petrobras e as estratégias, parceria entre Tesla e Vale e a nova aquisição da TOTUS. E no mercado de saúde, a gente vai falar sobre estratégias e resultados de DASA, Redditor, Qualicorp e Oncoclínicas. E para falar sobre todos esses assuntos, estou aqui com o Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia da BTC. Fala, Renato! Fala, Habib. Fala, pessoal, tudo bem? Queria mandar um abraço para o pessoal da turma da Strategy and Finance Program. Estamos indo para as nossas últimas 3 aulas do curso, olha que sensacional. O negócio começou ali em fevereiro, janeiro, fevereiro, já tiro curto, né? Em abril a gente já termina. As turmas do segundo semestre, a gente vai abrir as inscrições, se é que já não estão abertas. Entre no nosso site www.btcompany.com.br/SFP. É um curso bem interessante, que a gente fala sobre coisas bem sofisticadas de finanças e de estratégia, marketing, etc., que é importante para todo mundo que está em cargos de liderança e querem assumir aí, né, e querem ajudar, né, nas tomadas de decisões mais complexas aí da sua companhia. Legal? Tá? E hoje estou com a minha t-shirt aqui da Insider Story, em homenagem aí ao nosso grande parceiro, né, Habib? Pois é, Renato, sabe que agora que a gente está com a camiseta e lembrando aqui que semana passada, no dia 22 de março, foi o Dia Mundial da Água. E aí a gente vê muita propaganda, né, Renato? O pessoal falando de economizar água, fechando a torneira quando você está escovando o dente, fazendo a barba, etc. Mas quando a gente fala de ações corporativas, faz muito mais impacto, né? E a BTC tem um histórico aí de sustentabilidade muito bom, a gente praticamente abandonou o papel, né? Isso daqui é muito importante para uma empresa de educação, e também, como a gente faz home office há 12 anos, então a gente também tem essa pegada sustentável. E a Insider, da camiseta que a gente está usando aqui, que é a Tech T-shirt delas, ela não é feita de algodão, ela é feita de modal. E o modal é um produto que vem da casca de madeira de árvore de reflorestamento e utiliza 4 vezes menos água para ser produzida. Então, é uma camiseta que tem uma pegada sustentável melhor do que o algodão, e isso para muita gente é importante, na verdade, para o planeta também é importante. Além disso, claro, tem a tecnologia anti-suor, anti-odor, que se você já tem o produto, você já conhece, e a gente aqui gosta bastante, tá? E você, se quiser experimentar e adquirir a sua Tech T-shirt, você pode entrar no site pelo link na descrição do episódio e utilizar o cupom BTC12 para ter 12% de desconto. Beleza? Utiliza lá, experimenta, pode fazer sentido para você. E, claro, a gente está com inscrições abertas para os nossos cursos, entrando no site, também no link aqui na descrição, btcompany.com.br, você dá uma olhada, as inscrições para o GBP, né, o General Business Program, para o segundo semestre já estão bombando, tá? A gente tem turma até chegando na lotação já, e as inscrições para o Strategy and Finance estão correndo também. Se você é líder, tem experiência de mercado, quer compartilhar essa experiência com outras pessoas que também trazem essa experiência, conheça o Strategy and Finance. Bom, vamos lá começar, Renato, porque tem bastante coisa para a gente falar aqui. E eu peguei uma notícia para a gente comentar do valor econômico. FedEx, fundador deixa cargo de diretor-presidente e será sucedido pelo diretor operacional. O que a gente pode comentar aí sobre essa mudança na FedEx, hein? Legal, vamos lá. Bom, FedEx, se vocês não conhecem a história da FedEx, eu sugiro que vocês, né, deem uma pesquisada. Eu conto como que foi a fundação da FedEx nas nossas aulas de estratégia, até para mostrar um pouco sobre o famoso Time-Based Strategy, como que a FedEx criou um modelo ali de distribuição muito mais eficiente do que tinha no mercado até então. Ele fez lá uma apresentação de uma tese ali em Yale, né? E o professor dele de empreendedorismo falou que o projeto não era viável. Aí ele falou assim: obrigado, professor, né? Deixa eu pegar esse projeto. Foi lá, meteu bala, criou a Federal Express, que foi o primeiro nome, por isso que vem FedEx. E aí virou um monstro aí, com uma receita aí de mais de 80 bilhões de dólares por ano. Legal. E aí, depois de tanto tempo, né, desde 71, né, que ele fundou o negócio, aí ele saiu. Saiu e colocou no lugar dele o Raj,
que está na empresa há 30 anos, Gabi. Imagina você lá 30 anos esperando o cara se aposentar e não se aposenta. Eu acho que ele até demorou um pouco, né? Ele está com 77 anos, né? Se fosse aqui no Brasil com 65 já deveria estar aposentado, e está com 5 bilhões na conta. Eu acho que já está no momento certo ali, né? Eu acho que já tem tudo ali para conseguir se aposentar com bastante tranquilidade, né? Uma curiosidade aqui da FedEx é que ela está atualmente, é meio difícil você pegar o número correto aqui, mas ele está em torno ali de uns 680, quase 700 aeronaves. Legal. Com 700 aeronaves, ele só perde em quantidade de aeronave das principais companhias aéreas americanas. Só para vocês terem uma ideia. Aqui tem mais aeronave no mundo, é a American Airlines, com quase 892, quase 900, né? A United com 842 e a Delta com 812. E aí tem alguns problemas ali de contabilização. Talvez a Southwest tenha 753, né? E aí, a princípio, ela seria a quinta ou a quarta ali do mercado, que é uma empresa de logística. Olha que sensacional. A UPS, que é um concorrente aí da FedEx, só para vocês terem uma ideia, não tem nem 300 naves. Então, olha a diferença, né, de quantidade de naves e a quantidade de naves da FedEx, né? Então, se você quiser entender como que a FedEx virou esse monstro e qual foi o modelo operacional que sustentou o crescimento do negócio, www.btcompany.com.br/strategy finance program. Muito bom, é isso aí. Mas é importante entender porque naquela época, quando o aluno de Yale veio com a ideia, né? Realmente, será que é possível criar um modelo que faça jus à competição com uma empresa estatal, no caso dos Correios lá nos Estados Unidos? E de fato mostra-se viável, né? Então isso é muito importante. Até porque a gente vai falar de outra empresa estatal aqui no Brasil, né? Um pouquinho diferente, mas são pautas aí que têm alguns paralelos interessantes. Mas vamos para outro assunto agora, também do valor econômico, viu, Renato? Agora o mercado de games, que a gente tem falado bastante, né? Eu dei uma analisada na última aquisição da Microsoft, importante, imponente, lá da Activision Blizzard. Depois a gente começou a falar da Sony. Essa notícia também sobre a Sony. Sony anuncia novas opções em serviço de assinatura com PlayStation Plus. Pois é, Renato, parece que a movimentação da Microsoft fez a Sony sair um pouquinho da zona de conforto, né? Pois é. Bom, eu falei lá no BTC News dessa semana um pouco desse modelo de assinatura, mas basicamente eles estão tentando fazer um modelo de assinatura que seja concorrente direto do Game Pass ali da Microsoft. Em quantidade de pagantes, eles ainda estão bem na frente. Tem mais ou menos uns 50 milhões ali de assinantes em todos os planos. Eles estão tentando dar uma simplificada nessa quantidade de planos. E a Microsoft está com 25. Qual que é o problema? O problema é que a precificação desses planos ele está acima, né, do preço praticado pela Microsoft. Legal, né? Então, só para em nível de comparação aqui no Brasil, o plano da Microsoft aqui do Game Pass é uns R$ 30, o do PlayStation a princípio vai ser 35, R$ 36, né? Em termos percentuais é até bastante relevante. Legal. Por que isso está acontecendo? Né? Então, o movimento de você fazer modelos de assinatura para games é porque tem a tendência do console ficar obsoleto, e aí, obviamente, até o Habib falou na semana passada, e a Sony também saiu comprando estúdio a rodo, porque a vantagem competitiva vai ser o título, né? Não o console propriamente dito. Legal, tá? Então, essa é a primeira tendência, né? A segunda, por que a Sony ela tem que fazer uma precificação um pouco acima? Bom, eles falam que é por causa da qualidade, né, do serviço que eles vão prestar e, consequentemente, isso faz com que o preço seja alto para viabilizar o negócio. Mas aí vem a vantagem da estratégia da Microsoft, né? A Microsoft aí nesses últimos anos ela vem apostando bastante na parte de nuvem para você conseguir fazer. Vamos pensar na tendência de médio prazo, né? Você começar a fazer jogos sem a necessidade do console. O que você precisa? Você precisa de telecom, até para diminuir o tempo de latência. Só que o 5G parece aí que vai revolucionar, né? E vai diminuir esse problema, beleza, legal. E tem o cloud. E aí, obviamente, a Microsoft tem cloud e a Sony não tem, né? Então é por isso que a Microsoft consegue fazer um modelo de assinatura R$ 29,90 e ter uma margem de lucratividade muito maior do que a Sony. E a Sony tem um problema. Por quê? Porque ela está perdendo market share. A tendência de receita dele de 2020 para 2021 caiu. Tá? Então a receita está em mais ou menos uns 7 bilhões de dólares e caiu em relação a 2020.
Na Microsoft está em ascendência, era 5 bilhões, foi para 5.400. Então você está vendo, né? Uma está perdendo market share, outra está ganhando. E a outra está ganhando por quê? Além de, obviamente, ter uns títulos bem exclusivos, como o Habib falou lá da Activision Blizzard, etc., ainda consegue fazer um preço de assinatura menor por causa dos custos mais baixos, por causa do cloud. Olha que sensacional, né? Então a gente está vendo aí toda a montagem das estratégias, vamos ver o que vai acontecer, mas a Sony está sofrendo aí para conseguir segurar o crescimento da Microsoft. Pois é, e é realmente caso de analisar a tendência tecnológica do mercado. É uma possibilidade, né, os consoles realmente ficarem obsoletos no futuro, o que vai me dar muita saudade. Afinal, eu tenho memórias afetivas da época do Super Nintendo, né? O Renato já está mais na época do Atari, mas tá ali próximo, viu? Tudo certo. Vamos para a próxima notícia. Aqui mudando um pouco de assunto, peguei até uma notícia do Brasil Journal. Restock negocia conversão de dívida. Renato, nas aulas de finanças corporativas, a gente fala muito sobre estrutura de capital. Então, os benefícios ou os riscos, malefícios de você realizar financiamentos através de dívida, através de capital próprio, enfim, uma série de análises que os alunos e as alunas do GBP e do Strategy and Finance dominam com clareza. Né? O que está acontecendo aqui nessa mudança dessa estrutura no caso da Restock? Hein? Vamos lá. Bom, é interessante isso, porque isso tem a ver um pouco com estratégia e tem a ver majoritariamente com finanças, né? Por que tem a ver com estratégia? A gente ensina, principalmente no Strategy and Finance, um pouco sobre quais são as teorias mais utilizadas dependendo do cenário competitivo que você tem e a característica da sua empresa. Legal. E aí são 5 grandes estratégias, né, que vão puxar 5 teorias, né, escolas de estratégias diferentes. E a quinta, né, é o que a gente chama de turnaround, quando a empresa ela precisa sobreviver. Legal. E aí, o playbook para uma empresa que está mal, ele é tradicional. Então, você tem que reduzir despesa, melhorar a geração de caixa, vender ativos, etc. E o último play, e a última chance ali para você conseguir eventualmente salvar uma empresa é tentar converter toda a parte de dívida que ela tem em equity. Legal. A Restock, ela está muito endividada. Ela veio se endividando muito nesses últimos anos. A pandemia ainda piorou essa situação. Eles estão com mais de 1,5 bilhão de dívida e até os debenturistas ali estão bem, né, esperançosos para ver se esse negócio vai andar ou não. Ele entrou em recuperação extrajudicial, etc. E o que está acontecendo? Eles estão negociando com os debenturistas converter as debentures em equity. Tá? E aí é bom, porque você tira do passivo uma dívida muito forte, joga para equity esse negócio, alivia, obviamente, a despesa financeira, porque agora você não tem que pagar juros, só para vocês terem uma ideia. O prejuízo da Restock em 2021 foi em torno de uns 188 milhões de reais. Só de despesa financeira foi 159, 160. Então você tira esses 160, já faz a empresa ficar próximo do break-even em termos de lucro líquido, legal, tá? Converte a dívida em equity e aí a galera vai agora ter que, né, ver se as tendências aí de estratégia de crescimento, etc. e tal do negócio faz sentido. E é bom você dar uma aliviada na estrutura de capital, por quê? Porque aí parece ser meio contra-intuitivo, mas pelo menos dá mais possibilidade da empresa. Primeiro, gerar caixa e eventualmente devolver um pouco para o acionista, legal, pode ser. Ou realavancar a empresa, né, numa condição de mercado muito melhor. Aí você consegue pegar um pouco mais de dívida, porque agora a sua estrutura de capital agora tem pouca dívida. Você pega a dívida para expandir o negócio, para eventualmente esse negócio dar bastante dinheiro e você retornar um pouco para o acionista. Então, essa parte da Restock está minimamente sendo bem encaminhada, que é você converter, né, dívida em equity. É como se fosse uma debênture conversível, basicamente é isso. A segunda coisa, que eu acho que eles estão brigando mais, é conseguir melhorar o modelo de negócio, né? Então, conseguir estruturar bem, né, as marcas, cada marca no seu segmento, aumentar bastante a produtividade por ponto de venda, e-commerce, estratégia omnichannel, etc. Se esse negócio começar a caminhar bem, creio eu que vai ser mais um player aí nesse setor aí de consolidação de marcas, que vai ser um player bem relevante se tudo der certo, né? Então, a gente vê o Grupo Soma consolidando o mercado, Arezzo. Vamos ver se a Restock consegue eventualmente sobreviver e ser mais um dentro desse mercado de consolidação do mercado de moto. E é possível, e aqui seria um sucesso de uma estratégia financeira bem interessante. A gente vai acompanhar, claro, para ver se isso realmente vai dar certo, mas em muitos casos isso é positivo, tá? A gente tem que analisar, tá? Mas é importante para você que gosta do tema de estratégia, de modelo de negócio, entender que a parte financeira também é fundamental e pode complementar muito bem uma mudança no modelo de negócio até uma manutenção de forma que a empresa fique mais perene. Bom, vamos seguir agora para
valor econômico, uma notícia que muita gente ficou atenta essa semana, né? Dado que preço de combustível é um assunto bem popular hoje em dia, né? Popular no sentido de famoso, não no sentido de bom, né? E aí é o seguinte: o título é Equipe Econômica não espera mudanças com novo comando na petroleira. O governo federal, que indica o presidente da Petrobras, né, como controlador, ele indicou aí Adriano Pires, que é uma pessoa bastante experiente de mercado aí no setor de energia, e ficou o murmurinho. Será que vai mudar? Será que não vai mudar? Renato, como é que estão as expectativas aí para a Petrobras e para o preço do petróleo? Vamos lá, pessoal. Bom, o preço do petróleo foi lá para casa do chapéu, né? Já vivi isso, aliás, né? Inclusive, até estava comentando ontem lá na aula do Strategy Finance, né? Na época que era 2007, 2008, eu trabalhava nesse mercado de oil and gas e também um barril de petróleo acima de US$ 100, etc. Eu lembro que tinha aquele carro Tetraflu, não sei se você lembra, né? Que era um Siena, lembra até hoje, né? Aí ele fazia lá 4 combustíveis, inclusive o GNV, que era muito compensador, né, ali em termos de alternativas aí para fazer o carro andar, né? Tô achando que vai voltar esse carro a partir de agora, né? Gasolina quase R$ 7, né? R$ 7 aqui em São Paulo, né? Então tá meio difícil. Mas enfim, vamos lá. Aí o que aconteceu? Foram lá, trocaram um presidente, que ficou pouquíssimo tempo, né? Já trocaram esse André Pires, aí me perguntaram na aula, né? Até por isso que a gente trouxe aqui. O que você acha que vai acontecer, Renato? Eu acho o seguinte, eu acho que não vai acontecer nada, né? É uma empresa de economia mista, né, que o pessoal chama, vai continuar aí sendo pró a valorização da maximização da valorização para o acionista, legal, vai manter a política de preço. O que o pessoal está tentando fazer é aquele fundo estabilizador. Só que o fundo estabilizador é um negócio que você precisa planejar, né? Você não precisa querer fazer um negócio quando a coisa aperta, né? Como se fosse um seguro. O que seria o ideal? O ideal seria a Petrobras dar bastante lucro, legal. O governo lá que vai ter parte dos dividendos vai acumulando isso dentro de um fundo, legal. E aí, em momentos de alta, né, e oscilação do negócio, ele vai usando o fundo ali para conseguir, né, eventualmente controlar melhor ali o preço da gasolina, do combustível lá na bomba, sem precisar interferir, obviamente, ali na parte de gestão. Legal. Mesmo porque, em alguns lugares, as empresas, as petroleiras nem são empresas estatais ou de economia mista. Legal, tá? Então, aí isso seria o ideal, né? O que a galera está querendo fazer, né? Está querendo fazer, temos que fazer o fundo de estabilização. A ideia não é ruim, não. A ideia não é das piores. Mas como que você vai fazer isso se você não acumulou dividendo aí nos últimos anos? Então, vamos fazer o seguinte, vamos emitir, né, título ali do Tesouro para capitalizar o negócio. Aí não dá, né? Já a inflação já está lá na casa do chapéu, emite mais dinheiro, vai ter mais inflação ainda, né? Então, assim, sempre tem aquelas soluções de falta de planejamento no Brasil, né? Aí, qual que é o ponto aqui principal, né? Que não tem absolutamente nada a ver com o negócio, mas eu queria deixar bem claro aqui. Eu não sou contra nem a favor de empresa 100% estatal e empresa 100% privada. Não sou contra nem a favor. Mas eu sou contra 100% a empresa de capital misto, né? Por quê? Porque você pega o pior. Todo mundo fala assim, não, pega o melhor dos dois mundos, né? Que é a força do Estado, né? Com a profissionalização do mercado privado, né? Não, sai tudo ao contrário, né? Sai o pior do Estado e o pior da parte de gestão privada. Ou é 100% estatal, ou é 100% privado. Economia mista é uma desgraça total. É assim, ou é caixa econômica, ou é Itaú, né? Agora, Banco do Brasil não dá, né? É por isso que tem esses problemas aqui e toda hora fica esse negócio, vai trocar presidente, tá? Isso nem deveria ser um problema, né, do governo, deveria estar preocupado com outras coisas. Pois é, Renato. A gente, em negociação, a gente faz uma aula dedicada a mapeamento de interesses, né? Quando a gente fala de criação de valor. E ali você retoma o tema em finanças corporativas quando a gente fala de conflito de agência. E é muito interessante a gente analisar que a empresa de capital misto ela tem muitos conflitos de interesse. A gente tem que entender aonde estão presentes esses conflitos. E na Petrobras está bem claro, né? No preço do combustível, que é talvez uma métrica razoavelmente importante, né? Dentro de uma empresa de petróleo. Mas é muito importante, concordo plenamente, né, que o capital misto ele traz muito problema em relação a esse conflito de interesses, né, e não só no mercado de petróleo, também no mercado bancário, como você mesmo deu o exemplo do Banco do Brasil, né, a Caixa, quando vai fazer juros subsidiados, né, ela vai ter o seu interesse estatal garantido ali, eventualmente com seus problemas, seus riscos, etc., mas não há o conflito de interesse, apesar de haver discordâncias na política. Essa é a questão. Fala aí, Renato, você vai complementar?
Isso tem muito a ver com estratégia, né? A gente ensina lá num determinado momento do curso, né, o Resource Based View e o Capability Driven Strategy. Basicamente, o que a gente fala é o seguinte: para você ter um recurso estrategicamente valioso, você precisa ter o controle completo e exclusivo desse recurso. E aí você pode criar estratégia em cima dele. Aí você vai falar o seguinte: a Petrobras é um recurso estrategicamente valioso? Se for, você tem que ter 100% da participação dele. Por quê? Né? Porque o governo, eventualmente, ele pode perder, né, lucratividade na Petrobras, que ele tem outras formas de ganhar com isso. Então, ó, ele reduz lá o preço da gasolina, e eventualmente ele vai ganhar com a economia não desacelerando por causa do aumento do frete, um monte de outras coisas. Beleza. Então, o governo tem formas de recompor essa perda, né, de lucratividade na Petrobras se for 100% estatal. Legal. Só que como é economia mista, o que vai acontecer? Para o governo faz sentido abaixar, porque ele consegue recuperar, né, a perda do dividendo em outras áreas. Só que eu, por exemplo, que posso ser um minoritário da Petrobras, eu não sou um governo, pô. Então, se eu tomar um prejuízo, eu vou assumir o prejuízo, eu não tenho como recompor esse negócio. É que nem, aí vamos fazer um paralelo, né? Vamos fazer um paralelo. É que nem a Gol com a Smiles, né? Então, a Smiles, ela tinha acionista minoritário e tinha a Gol como controladora. A Gol queria que todos aqueles pontos da Smiles fossem trocados por passagem aérea da Gol. Legal. Mas por que isso é bom para Gol? Porque, obviamente, aumenta a demanda ali de passagens aéreas. Legal, tá? Só que para o minoritário, ele não quer que pegue os pontos e imita passagem aérea. Ele quer que imita, né, o bilhete lá para qualquer coisa que dê bastante rentabilidade. Pode ser um tênis da Netshoes, que pode ser, né, um prato da Kamikado, que pode ser qualquer coisa. E que pode, eventualmente, ser uma passagem aérea. Então, para ele não quer que pegue os pontos e converta em passagem aérea. Ele quer que converta na coisa que tem mais lucro para ele. Só que a Gol não quer isso. A Gol quer o quê? Quer emitir passagem aérea. Então, é isso. Aí o que a Gol teve que fazer? Fechou o capital? Foi lá, comprou, né? Fechou, rapou o free float do mercado. Beleza, fechou o capital. Agora ela consegue fazer o que ela quiser. E no Brasil, Renato, como que vai fazer? Você quer controlar preço? Tem que fechar a capital da Petrobras, mas aí vai faltar dinheiro, né? Por quê? Porque a Petrobras agora está valendo, né, alguns bilhões aí de reais que talvez o Brasil não tenha dinheiro para conseguir fazer isso. E aí o que vai ter que fazer? Infelizmente, né? Vai ter que ou conviver com isso ou privatizar, que é uma das alternativas aí que estão colocando na mesa. Enfim, o que vai acontecer? Eu não sei, também nem quero dar minha opinião do que eu acho que tem que fazer ou não, só estou analisando as opções que existem. Muito bom. É isso que faremos aqui, continuaremos fazendo. É importante pegar os conceitos e fazer uma análise, né, independente de qual seja o caminho a seguir. Mas vamos falar sobre uma outra notícia, que inclusive, coincidentemente, uma empresa que já foi estatal, né, e depois foi completamente privatizada. Valor econômico. Tesla assina acordo com Vale para fornecimento de níquel, né? Então, Renato, o que está acontecendo aqui? Como que a Tesla vai usar a Vale aí para fortalecer o seu modelo de negócio? Muito interessante. Essa notícia ela tem dois aspectos. Primeiro, no lado da Tesla, que ela gosta de ter garantia ali ou verticalização completa de alguns itens que são críticos no desenvolvimento do carro elétrico. Então, desenvolvimento de bateria elétrica lá com a Panasonic, a parte de desenvolvimento de carro ali com a Daimler, Toyota, etc. Então, ela sempre quis ter o controle ali de alguns processos ou itens essenciais para o desenvolvimento do carro elétrico. Legal. E aí ela escolheu a Vale, que é ótima, né? Para nós brasileiros, né, como um dos fornecedores de níquel. E é interessante por quê? Porque a Vale divulgou no seu quarto trimestre de 21 um grande esforço em crescer a representatividade de níquel dentro da sua receita. Da receita total deles, que é mais quase 300 bilhões lá, o níquel representa só 10%. Então você fala assim, o grosso, obviamente, é minério de ferro. Legal. E eles viram o seguinte, ó, por exemplo, demanda de níquel total no mundo. Hoje, a demanda de níquel para carro elétrico é muito pequena, obviamente, porque esse mercado está em desenvolvimento. Mas parece que tem um CAGR aí de 30% até 2031. Ou seja, vai aumentar muito a demanda de níquel para carro elétrico. Legal, tá? E de cobre também, porque cobre também precisa, né? Também é um dos minérios ali, né? Necessários para carro elétrico, e um CAGR de 20%. Então, o que a Vale pensou? Falou assim, bom, dado que esse mercado de carro elétrico vai subir, a demanda por esses, né, metais também vai aumentar, e eu tenho esse negócio dentro da operação. Vamos começar a estruturar uma estratégia para atender esse mercado. E o legal deles é que a maior parte das reservas de níquel que a Vale tem está no Canadá, que está vindo do lado ali dos Estados Unidos, né? Muito melhor do que ó, tem 2 lugares, tem 3 lugares, né, que tem níquel, né? Tem Brasil, mas é pouquinho.
Canadá, que está do lado ali, e tem na Indonésia, né? Você fala assim, pô, então acho que logisticamente falando, né, parece que faz sentido ser no Canadá. Então é bem interessante isso. Para a Vale é ótimo começar a aumentar a representatividade do níquel dentro do portfólio, até para depender menos aí das oscilações do minério de ferro, que obviamente tem uma demanda muito forte ali da China. Como a gente percebe, né? Está uma briga desgraçada aí da China conseguir baixar o preço do minério de ferro, obviamente para diminuir os custos ali do crescimento do negócio, não desacelerar muito. E aí, se você diminui a dependência, eventualmente você fica menos refém aí do mercado chinês. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bom. E aqui eu ressalto a importância da gente estudar empresas de indústria de base, né? Seja a industrialização, seja a parte de mineração, porque realmente a Tesla vai depender desse tipo de matéria-prima para fazer qualquer coisa ali dentro, inclusive a parte de tecnologia, tá? Então a gente vai acompanhar essa parceria que é muito interessante e a gente também fala sobre alianças estratégicas e parcerias nas aulas de estratégia lá do Renato em Strategy and Finance e no General Business Program. Vamos seguir para a próxima notícia, a última desse bloco inicial aqui. Valor econômico. TOTUS compra plataforma de análise de crédito Vadu por 40 milhões de reais. E essa aquisição da TOTUS, hein, Renato? O que você achou? Bom, eu achei interessante porque, notoriamente, a TOTUS está numa estratégia de tentar pegar essa parte de sistema de gestão para o mercado financeiro que está crescendo bastante. A gente vê a quantidade aí de assets, a quantidade de bancos digitais e um monte de operações de crédito que um monte de empresa está começando a desenvolver. E aí, geralmente, você tem no RP, um RP tradicional do mercado tradicional deles. Então, por exemplo, a Magazine Luiza provavelmente deve ter um RP muito bom ali para varejo, né? Mas para fazer operação de cartão de crédito, etc e tal, talvez, né, tem um monte de sistema legado ali, né, que não converse ali de uma forma tão integrada com um RP tradicional. O que a TOTOS está pensando? Bom, se a gente começa a desenvolver esse tipo de solução, integrar isso na nossa solução né, de RP, quem sabe a gente não pega um grande filão. E aí, obviamente, eles fizeram uma joint venture ali com a B3, criada a Dimensa, para tentar entrar no mercado financeiro, né? Obviamente com a parte de sistema. Quem que vai muito bem nesse mercado? A Sinqia. Lembra da Sinqia, né? Acho que até você já analisou a Sinqia em alguns BTCs de anos passados, etc e tal. Ela fez abertura de capital e ela é muito focada nessa parte de sistema para o mercado financeiro. Por que isso é bom? Porque o pessoal do mercado financeiro paga bem, né? Porque o negócio tem margem pra caceta, né? Então a galera gosta de gastar dinheiro com o sistema, obviamente, porque as margens do mercado são muito altas, né? Você vê o Bloomberg, né? Então o Bloomberg é um negócio que dá muito dinheiro porque a galera paga. Legal. E aí a TOTUS viu que esse mercado financeiro está crescendo e começou a desenvolver sistemas e soluções para isso. Fez uma joint venture com a B3, tem mais de 600 milhões de caixa, saíram fazendo um monte de aquisição. Então compraram ali, né, a Dimensa, né, que é essa JV. A Inova Mind Tech, que também é uma empresa também que faz solução para mercado financeiro, fez mais uma aquisição e agora comprou essa Vadu, 40 milhões para fazer análise de crédito. Então, é a criação ali né, de capabilities para você conseguir integrar tudo numa solução para você conseguir atacar o mercado da Sync de uma forma mais forte. Legal. Assim que ela divulgou o resultado recentemente, mostrando aí dividendos recordes. Mas a vida da Sinqia vai ficar dura com essa competição, porque você tem a B3, que, basicamente tem todo o mercado financeiro transacionando ali, e você tem a TOTUS, que é a líder ali em sistemas no mercado brasileiro. Então, vai ter aí os dois players aí contra a Sinqia, que é pequenininha ainda. Vamos ver o que vai acontecer. Pois é, esse mercado ainda tem a grande influência do switch cost, né, como vantagem competitiva. Então, e aí, claro que o volume vai fazer diferença e o oferecimento de outras plataformas, né? E a TOTS, eu acredito que ela tem uma grande vantagem, né? Apesar de muitas vezes atuar em outros mercados, tá? Mas ela, como ela desenvolve outros sistemas e pode desenvolver modelos de parceria, acaba eventualmente tendo vantagem nesse sentido. A vantagem também se estende assim, que é que já tem muitos clientes, né? Eventualmente não estão dispostos a mudar de sistema, porém, né, vamos ver o que acontece e a oferta financeira acaba sendo bastante interessante aqui também, né? Vamos ver quem que vai fazer uma guerrinha de preço aí, quem vai começar. Eu aposto que a TOTOS vai começar, viu, Renato? Mas aí é uma aposta só, não sei se isso de fato vai acontecer. Mas a gente pode fazer uma aposta rápida aqui, viu? Bom, vamos seguir para o próximo bloco aqui do BTC Journal, onde a gente vai falar sobre o mercado de saúde, tá? Tem algumas notícias aqui, e eu queria começar com uma do Neofeed. A estratégia da DASA para mais do que dobrar
seu número de hospitais. Então, vamos falar um pouquinho da DASA aqui, viu, Renato? Você lembra que a gente teve alguns alunos aí da DASA, né, no Strategy and Finance? Sim, não. Então a gente teve bastante aluno, galera, sangue nos olhos, muito bom de business, e é por isso que esse negócio vem crescendo bastante aí, fez o re-IPO e agora está nessa estratégia de crescimento. Parabéns a todos. Pois é, vamos entender um pouquinho o que aconteceu aqui com a DASA. Na notícia, ela comenta sobre a estratégia da DASA, que tem se mostrado bastante interessante, a gente já adiantou isso em alguns momentos aqui no BTC Journal. Em 2019, a empresa anunciou a fusão com a Ímpar, que é uma rede de hospitais da família dos fundadores da DASA. A partir da fusão, até hoje, a rede passou de 6 para 15 hospitais e de 1.500 para 3.500 leitos, é coisa pra caramba. E agora tem a especulação da possível aquisição da Amil, expandindo ainda mais a atuação no setor de saúde além da medicina diagnóstica, que é um negócio que a DASA realmente é mais conhecida. Ela tem marcas aí como Delboni, Lavoisier, Salomão Zop, e ainda é responsável pela maior parte do faturamento da empresa, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas a estratégia é realmente de criar um ecossistema integrado, tanto para médicos como para pacientes, né? Só rapidinho sobre hospitais, né? A DASA, ela hoje possui o 9 de Julho em São Paulo e o Vital no Rio de Janeiro, né? Que são alguns dos hospitais grandes que ela tem dentro desse total de 15 hospitais. E a ideia dessa integração, desse ecossistema de saúde, ela se mostra muito através da plataforma chamada de Nave, que é uma plataforma para pacientes, que hoje já contempla cerca de 1,8 milhão de usuários. Lembrando que a DASA tem de usuários diretos dos seus sistemas 9,6 milhões. Então a ideia é trazer mais usuários para essa plataforma. E uma parte da plataforma que é a Nave Pro, que é a parte para médicos. Hoje são quase 22 mil médicos cadastrados nessa plataforma. E essa plataforma hoje é liderada pelo André, que é ex-aluno nosso, inclusive, parabéns, André, pelo, enfim, todo o time, pela execução, né, iniciativa e execução desse trabalho todo. E olha só que interessante, a Nave Pro, que é essa plataforma integrada para médicos poderem ter mais acesso aos seus pacientes, eles fizeram um teste controlado mostrando que o uso, né, o engajamento na plataforma fez com que os médicos tivessem 9 pontos percentuais de receita a mais do que aqueles que estavam no grupo de controle, que não participaram da plataforma. Bem interessante. Então vamos lá, entendendo um pouquinho dos financials, até para ver como essa estratégia está se desenhando para a empresa, a DASA divulgou o resultado de 2021, né, teve uma receita bruta de 11,2 bi de reais, um aumento de quase 40% em relação à receita de 8 lá de 2020. Dentro dessa receita, 37% dela é de hospitais de oncologia e 62, quase 63%, é de diagnóstico ambulatório e cuidados. A margem bruta da empresa foi de 31,8%, 5,2 pontos percentuais acima do ano de 2020, e a margem EBITDA de 19%, 5,4 pontos percentuais acima do mesmo período do ano anterior. Então, ela teve uma melhoria operacional bem interessante. Teve prejuízo líquido, tá? O prejuízo foi de 217 milhões contra 152 do ano anterior. Qual foi o ofensor aqui? Foi o resultado financeiro. Tá? Aqui muito voltado para as dívidas para aquisições, além daquele re-IPO que o Renato comentou. Porém, apesar do resultado financeiro, a empresa vem reduzindo sua alavancagem. Então, ela estava com uma alavancagem de 3,7 vezes a relação dívida líquida sobre EBITDA em 2020, e ela reduziu para 2 vezes. Então, foi uma redução considerável da alavancagem, que mostra que a estratégia é sustentável. Então, além do resultado operacional ser interessante, a empresa vem reduzindo o seu endividamento. A dívida líquida ela aumentou, né, de 3,8 bi para 4, mais ou menos, mas o EBITDA aumentou muito. Né? Então, isso traz aí a visão de que essa estratégia tem dado certo e tem sido sustentável com a redução da alavancagem. Bem interessante, mostrando que é possível, né, fazer essa integração do ecossistema de saúde, e a DASA vem mostrando isso com bastante competência. Bom, vamos para a próxima notícia aqui. Próxima notícia agora falando também de saúde de hospitais. Peguei do Valor Econômico. Redditor São Luís lucra 419,5
milhões de reais no quarto trimestre, alta de 38,5%. Renato, belo lucro, hein? Como é que está a Redditor? Bom, vamos lá. Business de hospital dá bastante dinheiro, né? Margem alta, etc., estratégia de crescimento, mas a gente vai falar um pouco aqui sobre a geração de caixa, que é o negócio que geralmente pega em hospital, e aí eu vou juntar um pouco com a transação da Sul América aí, que está para ser aprovada. Beleza. Bom, como foi o ano aí da Redditor? Foi muito bom, eles tiveram um aumento de receita líquida de 45%, foi para 20 bilhões 382 milhões. Então, uma empresa com uma receita considerável. A margem operacional melhorou também, então margem EBITDA de 24% aumentou, que era 17,7%, e aí o lucro líquido também aumentou, tanto no quarto trimestre, como a gente viu lá, como no ano como um todo. Eu gosto de sempre analisar o ano fechado. Então, o ano foi bom para a Redditor? Foi bom. O ROIC aumentou, o ROIC anualizado ali, no quarto trimestre do ano passado, estava em 16,6, foi para 12,2. Qual que é o problema? O problema é que a taxa de juros e o custo de capital está aumentando bastante. Como o ROIC ele não está aumentando no mesmo ritmo, né? Não tem um cupom ali, né, do ROIC, né, que cada 3 meses ele aumenta mais um pouquinho, né? Aí tem um problema, porque a agregação de valor econômico vai diminuindo, a projeção disso para o futuro também, e aí, consequentemente, isso bate no valuation do negócio. Legal, né? Então, esse é um dos grandes problemas aí da parte da Redditor. Em termos operacionais, tudo melhorou. A quantidade de cirurgias aumentou, porque ficou muito represado, né? Então, só para vocês terem uma ideia, em 2020, eles fizeram 250 mil procedimentos cirúrgicos. Legal, né? Em 2021, foram 363. Então, um grande aumento aí, coisas represadas, mais coisas do próprio ano em si. Nível de ocupação também melhorou bastante, já está em patamares próximos de 78%, 79% dos leitos. Teve um trimestre ali que foi para 61% no meio da pandemia, então você já vê que já deu uma normalizada também na operação. Qual que é o problema? O problema é que o negócio está endividado. Por que ele está endividado, Renato? Porque ele não gera tanto caixa assim. Então, ó, a dívida líquida sobre EBITDA da Redditor piorou no quarto trimestre de 21. Era 2,2 a relação dívida líquida sobre EBITDA, foi para 2,6. Então, está chegando próximo ali do 3, que a gente sabe que é um perigo, né? Legal. Então, ó, total de dívida bruta passou de 21 bilhões para 25 bilhões. Aí você fala assim, pô, mas acabou de fazer abertura de capital, né, Renato? Mas eu não sei se vocês já perceberam, né? A cada semana, né? Tô brincando, tô exagerando, mas eles estão com esse método de aquisição para tentar aumentar a operação. Só para vocês terem uma ideia. Em 2021, eles pagaram de aquisições 3 bilhões. Cara, 3 bilhões só de pagamento de aquisições em 2021. Fora CAPEX, adição de imobilizado, 2 bilhões e 100. Tá? E intangível, 160. Faz uma continha aí, ó, já dá uns 5 bilhões e meio aí só de aquisição mais CAPEX. Então, espera-se que essa empresa tenha uma geração de caixa absurda, certo? Pois é, esse que é o problema. Então, ó, fluxo de caixa das atividades operacionais. Mesmo tendo um lucro líquido antes de imposto de renda de 2 bilhões em 2021, ele queimou caixa. Queimou 121 milhões de caixa operacional. Que é aquele negócio, né? Puta, você demora para receber o dinheiro lá da operadora de plano de saúde, e aí você tem um prazo muito estendido, e aí é aquele problema, né? Você tem a receita, mas vai demorar para receber. E aí que veio o grande case, né, da consolidação com a Sul América. Por quê? O que é a Sul América? A gente já explicou aqui umas 300 vezes, né? Então, assim, plano de saúde, ciclo de conversão de caixa invertido. Olha que sensacional. Na hora que você faz a fusão dessas duas operações, hospital que tem margem alta, com plano de saúde que tem ciclo de conversão de caixa invertido, você resolve o problema de geração de caixa. Esse é o primeiro, tá? Alinha melhor os incentivos, ou seja, você vai ter uma eficiência em termos de índice de sinistralidade muito melhor, e você vai precisar, né, e vai ter uma forma ali de você trabalhar melhor a geração de caixa para diminuir esse nível de alavancagem. Olha que sensacional. Tá? Então, essa fusão ela vai fazer muito bem para o negócio da Redditor e vai melhorar bastante os financials do negócio. Aí vem a dúvida, que também vai ser uma notícia que a gente vai abordar aqui. A Redditor tem participação na Qualicorp. E aí, como que vai ficar a Qualicorp, Habib, aí dentro de todo esse negócio aí da Redditor, fazendo fusão ali, comprando a Sul América? E aí, como que vai ficar a Redditor nesse ponto, hein? Pois é, Renato. Às vezes as estratégias, né, acabam usando a teoria do cobertor curto, né? Nem sempre uma estratégia que é boa para alguém
vai ser só boa para alguém, né? Às vezes ela vai ser ruim para outro lado também. Eu trouxe uma notícia aqui do valor econômico. Lucro da Qualicorp recua 25,2% no quarto trimestre. E aí vamos ver como é que se liga com essa notícia anterior que você comentou da aquisição, né, provável, né, vai se completar a aquisição da Sul América pela Redditor. É o seguinte, a notícia ela fala da redução do lucro da Qualicorp, que é uma administradora de planos de saúde, então além da Sul América tem vários outros planos, como a própria Mil, Bradesco, dentre outros, que ela administra, faz os planos coletivos, etc. Já falamos sobre a Qualicorp em outro episódio, dá uma olhada no histórico, aqui eu não vou entrar no detalhe do modelo de negócio, tá? Mas é a administradora, a maior administradora de plano de saúde hoje no Brasil. E aí ela teve a divulgação dos resultados do quarto TRI, 50,6 milhões de lucro no quarto TRI, teve uma redução de 25% no mesmo período, e considerando o ano de 2021, a queda foi de 6,7%, totalizando um lucro líquido de 365 milhões, o que é, a princípio, muito bom, um número bem alto, né? Onde está o pulo do gato? A empresa ela justifica essa queda como consequência de aumento nas amortizações e piora no resultado financeiro. Tá? Mas vamos entrar no detalhe, por isso que a gente precisa sempre mesclar o assunto de finanças com estratégia empresarial. Vamos pegar os resultados financeiros aqui. Ela teve uma receita líquida em 2022 de 2 bi, mais ou menos, quase 2,100. Ela teve um aumento de receita em relação a 2020, né? Como vocês sabem, os planos são reajustados, com isso a participação da Qualicorp também, e ela teve esse aumento de 3,5% na receita líquida. Só que quando a gente pega os dados operacionais, olha só que interessante, adesão médica, ou seja, quantas pessoas de fato entraram adicionais, né, nos planos gerenciados administrados pela Qualicorp. 1.170.000 vidas, mais ou menos. Tá? Então, isso foi adicionado. Aí você fala, pô, é bastante gente. Pois é, porém, é uma queda em relação a 2020, de 1,8%. Só que o principal não está aqui. O principal está nas adesões líquidas, que mistura o quanto entrou e o quanto saiu. E aqui a diferença foi negativa em quase 22 mil. Isso deu uma redução muito estrondosa, porque no ano anterior tinha tido um aumento, né, de adesão líquida, agora diminuiu. O que está acontecendo? A Qualicorp está perdendo segurados de forma agressiva. E a gente tem que entender o que está causando essa perda. E aí tem duas causas que entram aqui de forma quase certa, na minha visão. Tá? Primeiro, a crise econômica. Então, a crise econômica força muita gente a sair de um determinado plano de saúde e confiar, aderir ao sistema público, ao SUS. Né? E que bom que no Brasil temos o SUS para dar segurança para essas pessoas, talvez seja um ponto de risco aí para a Qualicorp e outras operadoras de saúde, planos de hospitais. Tá? Então, o fortalecimento de um seguro público, né, e de um serviço público pode acabar prejudicando, em tese, algum player privado. Né? Então, a crise ela acaba tirando um pouco dessas adesões. Mas não é só isso. Tá? O próprio Renato comentou aqui, e já comentou várias vezes, do aumento da concorrência em relação a planos de saúde. Ela se dá através de instituições verticalizadas, como Intermédica, Hapvida, agora também juntas, né? Mas a própria Prevent Senior, que muita gente acaba indo para esses planos pela otimização financeira que eles oferecem, e também outros planos digitalizados, vamos dizer assim, como a Q Saúde e a Alice, que são planos mais modelo startup, né, e que tem também buscado pessoas que são desses planos tradicionais e estão insatisfeitos. Então aqui a Qualicorp, né, junto com os planos de saúde, como a Sul América também, podem sofrer com essa competição. Então isso tem que ficar muito claro. Só para terminar aqui a análise financeira, a margem EBITDA foi de 50,1%, teve uma queda também de 2,8 pontos percentuais, e o lucro líquido 365 milhões no ano de 2021, como falamos, também em queda. Né? O que acontece aqui, pessoal? No dado financeiro também, olha só, a dívida líquida é de quase 1,5 bi, e a alavancagem saiu de 0,68 vezes na dívida líquida em relação à EBITDA para 1,45, dobrou a alavancagem. Então, a empresa, além desse problema, né, relacionado
a perda de aderidos nos planos de saúde também está se virando com alavancagem. O ROIC é muito alto, o ROIC é de 33,8%, sensacional. A questão é a tendência. Então, agora, qual que é o pepino aí que o Renato jogou, né? Com a aquisição da Sul América pela Redditor, é possível que a Redditor queira se desfazer desse intermediário, que hoje é muito relevante, que é a Qualicorp, que vende e administra os planos de saúde, e faça isso internamente. Eu não sei o que impediria a Redditor de fazer isso diretamente. Então, Renato, parece que a Qualicorp vai entrar em tempos difíceis, hein? Isso daí a gente discutiu ontem na aula do Strategy in Finance, falando sobre verticalização, né? Uma vez que você é mais verticalizado que o seu principal concorrente, no caso agora a Sul América com Redditor versus Qualicorp, você tem muita vantagem competitiva de você trabalhar margem de um lado para o outro, trabalhar com um plano de saúde mais barato, porque você sabe que você vai recompor margem ali nos procedimentos e assim por diante. Enfim, a vida não vai ser fácil para a Qualicorp. Aí o ponto é, quem que vai comprar a Qualicorp? Isso daí é um ponto interessante, porque tem também lá, né, um monte de empresas que estão comprando e consolidando um monte de hospitais que eventualmente vão precisar de bastante vida. Eventualmente vai ser um alvo aí de aquisição no curtíssimo prazo. Vamos ver aí quem que vai despontar aí para ser um dos grandes compradores da Qualicorp, ou a Qualicorp vai comprar alguma rede de hospitais. Vamos ver. Pois é, vamos acompanhando, mas acho que fica a mensagem também da gente não analisar os números de forma crua, né? A gente sempre precisa colocar a estratégia no centro da análise. Isso vem também junto com a próxima notícia, que eu peguei do Valor Invest. Oncoclínicas reverte prejuízo e tem lucro de 22,7 milhões no quarto trimestre. Então vamos lá, o que está acontecendo com a Oncoclínicas? A notícia, ela fala sobre sobre os resultados divulgados. O destaque fica para o lucro líquido do quarto TRI, 22,7, contra um prejuízo de 120 milhões no mesmo período do ano anterior. Mas a notícia também fala do resultado 2021, onde a empresa teve um prejuízo de 22,4 milhões, mesmo que menor do que em 2020. A Oncoclínicas, ela fez o seu IPO no ano passado, a gente avaliou o prospecto, está no episódio do dia 10 de junho de 2021. O Renato fez uma análise minuciosa sobre o prospecto, vale a pena dar uma olhada. O IPO foi realizado em agosto, a gente falou que ele seria realizado, estava com uma precificação interessante, e a empresa, ela baseia seu crescimento fortemente em aquisições. A gente já tinha falado na análise, né, e nas aulas também, que nesse modelo de crescimento via aquisição, analisar só o prejuízo contábil, o lucro líquido, é uma análise que fica um pouco rasa. A gente tem que entrar um pouco mais no detalhe, principalmente da geração de caixa e de outros aspectos estratégicos. Uma das dores apontadas pelo CEO, Bruno Ferrari, foi uma coisa que a gente pontuou aqui também. Como o crescimento é por aquisição, você tem que dar uma força muito grande na gestão dessa aquisição e na sinergia. Né? A complexidade da gestão pós-aquisição é algo que tem que ser levado em consideração. A Oncoclínicas, ela fez 8 aquisições desde o IPO e agora está sofrendo bastante com a sinergia. Outra empresa, lembrei agora, Renato, que a gente falou, né, da sofrência aí com as aquisições e com as sinergias, foi a Natura no passado, quando ela fez 2 grandes aquisições em sequência e teve alguma dificuldade na gestão, na administração dessa sinergia. Bom, vamos lá. Indo para os resultados para a gente entender um pouquinho o contexto. A Oncoclínicas, em 2021, ela teve uma receita de 2,7, receita líquida, 2,7 bi, um aumento de quase 33% em relação aos 2 bi de 2020. Margem bruta, 32,2%, teve um aumento de 1 ponto percentual também em relação ao período anterior. A margem EBITDA, aumento de 2 pontos percentuais, passou de 15,8 para 17,8, e o lucro líquido, né, como a gente viu, foi um prejuízo de 22,4, mas teve uma queda aí de mais de 80% nesse prejuízo, né, enfim, uma melhoria aí, né, de 80%, dado que o prejuízo tinha sido de 121 milhões em 2020. E aí, quando a gente vai analisar, por exemplo, a alavancagem, a empresa reduziu muito a alavancagem. Passou de 1,8 vezes para 0,2 a relação dívida líquida sobre EBITDA. O IPO foi em grande parte responsável por essa limpeza. Tá? E o fluxo de caixa operacional, olha só que interessante, a empresa reportou um consumo de caixa, né, uma queima de caixa de 9 milhões. Né, aí não é muito grande pensando no tamanho da operação.
mas parte da queima de caixa foi de pagamento de juros, mas há outros ofensores. Tá? Se não fosse o pagamento de juros, teria tido geração de caixa. Mas tem também contas a receber, que aumentou, estoques aumentou e obrigações sociais também aumentou bastante. Muitas delas são necessárias para a estratégia de crescimento. Mas a empresa tem que tomar algum cuidado, né, para que não passe, né, a queimar muito caixa, que esse crescimento seja muito longo. Né? Ela precisa crescer baseado na geração de caixa das operações, mas por enquanto está adequado, não está nada muito fora do controle. A questão é a seguinte: a empresa precisa organizar suas aquisições, né, e o pós-aquisição principalmente, para poder crescer de forma sustentável. A gente vai acompanhar para ver se isso vai acontecer, é possível que isso aconteça. A empresa está bem estruturada, está com uma operação razoavelmente redonda, né, tá? Então, uma margem EBITDA interessante, um fluxo de caixa operacional excluindo o pagamento de juros, que é positivo. Então, a empresa tem tudo para dar certo. A questão é a seguinte: se comparar com a Qualicorp, que a gente falou agora há pouco, né, a previsão para o futuro é menos nebulosa, dado que é um acerto interno. No caso da Qualicorp, a gente tem muitos elementos de concorrência, elementos externos, crise econômica tal, que acabam influenciando bastante. Aqui depende um pouquinho menos. Tem a concorrência, inclusive da própria DASA, por exemplo, mas tem muitos aspectos internos que ela pode trabalhar para poder ter esse sucesso na estratégia. E a gente vai acompanhar aqui com certeza. Fala aí, Renato. É uma coisa interessante, né, que para você justificar uma aquisição, você tem que calcular a sinergia, né? Então, vai lá, né? Então, até o pessoal lá da Redditor essa semana falou assim: não, vai ter sinergia pra caramba ali com a Sul América, tal, não sei o quê. Então, para você justificar, você tem que calcular. Aí tem aqueles milhões e bilhões ali de sinergia. Difícil depois é você traduzir essas sinergias do Excel, né, em resultado financeiro efetivo. Ontem mesmo a gente fez um case onde eu ensinei a calcular ali dentro de uma fusão as sinergias potenciais dentro de um negócio. Aí dava, pô, se a gente mexia lá em umas coisas, dava uns valores absurdamente altos. Eu falei assim: e aí, galera, é fácil capturar esse negócio? Difícil pra caramba. Então é esse, né, o problema aí que está acontecendo, mas tem que ter bastante paciência. Então, aí a parte de processos, né, unificação, às vezes ter até uma consultoria para ajudar ali a fazer toda a integração de todos esses ativos de aquisição para conseguir eventualmente traduzir o Excel em resultado financeiro efetivo, vai ser necessário. Vamos ver o que vai acontecer, né? Exatamente. Apesar de que eu tenho uma certa confiança aí de que isso pode dar certo, vamos ver quais consultorias eles contratam para ajudar, né, Renato? Também tem isso. Muito bom, essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje, então queria muito agradecer de novo sua participação, Renato. Obrigado novamente. Valeu, Habib, valeu, pessoal. Até semana que vem, hein? Um abraço. Pois é, semana que vem tem mais. Eu agradeço você por acompanhar até agora, pelo interesse e pela paciência. E lembra, se você tem alguma empresa, alguma notícia que você quer que a gente comente no YouTube, neste vídeo aqui, se você está ouvindo o episódio pelo podcast, vai lá no YouTube e confere esse mesmo episódio lá e deixa um comentário com alguma sugestão, elogios, críticas, o que você puder. E deixa o like também, já aproveita e dá aquela forcinha no nosso YouTube. E a gente se vê, claro, na semana que vem. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.